bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Rafael aqui e na aula de hoje a gente vai falar sobre a revolta da vacina. Antes de eu começar, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. Isso ajuda a gente a beça a continuar o trabalho e também vai fazer com que você receba a notificação sempre que eu postar um vídeo. Também ativa o sininho para que essa notificação seja em tempo real. Para além disso, me segue aqui embaixo, tanto no Twitter como no Instagram. Lá eu faço enquetes sobre novos vídeos, postos especiais do canal e também falo um pouco sobre história e sobre algumas coisas da minha vida também, né? Bom, antes de eu começar, eu tenho que te avisar que se você ainda não assistiu o nosso vídeo de Reforma Urbana Pereira Passos, que está aqui na nossa playlist de Primeira República, você tem que assistir esse vídeo. Se você ainda não assistiu esse vídeo, clica aqui em cima no card que vai aparecer para você ir para lá, assistir o vídeo de Reforma Urbana e depois voltar para cá. É impossível entender a revolta da vacina sem a Reforma Urbana Pereira Passos. Isso porque a revolta da vacina ocorre justamente durante a Reforma Urbana Pereira Passos. Então o que foi a revolta da vacina? Ocorrida em novembro de 1904, a revolta da vacina foi um movimento popular e espontâneo ocorrido na capital da República Brasileira, o Rio de Janeiro, contra um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal Brasileiro, que era um projeto de lei que transformava em obrigatória a vacinação contra a varíola. Se você assistiu a nossa aula de Reforma Urbana Pereira Passos, você viu que o Rio de Janeiro era conhecido na virada do século XIX e do século XX como o Porto das Doenças. Existiam aqui uma série de doenças que já haviam sido controladas e erradicadas em outras partes do mundo. Só para vocês terem uma ideia, existiam mais de 5 mil casos de peste bubônica por ano. Para além disso, a febre amarela graçava o Rio de Janeiro, causando alguns milhares de mortes por ano dessa epidemia. Quando Pereira Passos é nomeado pelo então presidente Rodrigues Alves, ele é nomeado para resolver esse problema. Para solucionar isso e para levar a cabo esse projeto de saneamento e de higienização, o Pereira Passos vai nomear como diretor-geral de saúde do Rio de Janeiro, cargo próximo do secretário da Saúde do Rio atualmente, um camarada chamado Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz era um grande defensor das campanhas de vacinação. E será isso exatamente o que ele vai fazer. Por um lado, para higienizar o Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz vai criar as chamadas Brigadas Caça-Mosquito, para resolver o problema da febre amarela. Eram brigadas que, como eu falei na aula de Reforma Urbana, invadiam as casas para procurar focos de mosquito. Ele vai inclusive elaborar uma divisão na cidade do Rio de Janeiro em 10 distritos de saúde. E nesses distritos vai criar as delegacias da saúde, que basicamente eram corpos de agentes públicos de saúde, juntamente com policiais, que logicamente iam ali para resolver o problema dos focos de mosquito da febre amarela. Por outro lado, o problema da varíola era um pouco mais complexo. Se para a febre amarela, além da vacinação, você podia combater o foco de transmissão da doença, por outro lado, para a varíola, só adiantava de fato a vacinação em massa das pessoas. A vacina da varíola era muito antiga, ela existia mais ou menos desde o século XVIII. O Brasil, inclusive, já possuía, desde a vinda da família real, leis que tornavam a vacinação uma questão obrigatória. O problema é que não existia nenhum tipo de punição para quem não se vacinava. É nesse sentido, então, que os governistas do partido do Rodrigues Alves e do partido do Oswaldo Cruz vão criar um anteprojeto de vacinação. Esse projeto vai começar a tramitar na Câmara dos Deputados e no Senado mais ou menos por volta de julho de 1904. Esse projeto previa não só que a vacinação se tornasse obrigatória, o que já era, mas que existissem punições e sanções àqueles que não se vacinassem. Esse projeto de lei previa, por exemplo, que para você matricular o seu filho na escola, o seu filho teria que estar vacinado. Se você quisesse arrumar um emprego, você teria que ter o certificado de vacinação. Se você quisesse, por exemplo, participar da administração pública, para assumir um cargo público, você teria que ser vacinado. Se você quisesse viajar, sair do país, por exemplo, você teria que ser vacinado. Então, basicamente, o governo brasileiro, e do Rio de Janeiro, sobretudo, vai propor um amplo projeto de vacinação e uma série de sanções para as pessoas que não pudessem ser vacinadas. Então, basicamente, o governo brasileiro, a partir de julho de 1904, vai decretar guerra à varíola. Esse projeto de lei ele vai ser aprovado no finalzinho de outubro de 1904. Quando esse projeto é aprovado no finalzinho de outubro de 1904,
um jornal chamado A Notícia do Rio de Janeiro vai publicar na sua capa a aprovação do projeto e o corpo do texto da lei. O jornal, então, vai dizer que as pessoas teriam que ser obrigatoriamente vacinadas e que quem não fosse vacinado sofreria uma série de sanções. Nesse sentido, então, alguns estudantes e militares, aspirantes a oficiais, que estudavam na Escola de Formação de Oficiais da Praia Vermelha, vão criar uma organização muito importante e muito curiosa, inclusive, que vai ficar conhecida como a Liga contra a Vacinação Obrigatória. Essa Liga contra a Vacinação Obrigatória vai, obviamente, reunir uma série de políticos, estudantes e militares que vão se voltar contra o projeto de vacinação obrigatória realizado pelo Estado brasileiro. A ideia deles é de que a vacinação obrigatória feriria um preceito do liberalismo, que é justamente a ideia de que ninguém pode te obrigar a fazer alguma coisa contra a sua vontade. O projeto também previa a criação das chamadas brigadas de vacinação, que, tal qual as brigadas dos caça-mosquitos, serviriam para ir até a casa das pessoas e obrigar as pessoas a tomarem a vacina, dando assim a elas a certificação de que estavam higienizadas. Nesse sentido, então, a publicação dessa notícia, no dia 9 de novembro de 1904, vai fazer com que uma série de estudantes protestem no Largo de São Francisco, onde ficava a antiga Escola Politécnica de Engenharia, atual Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da FRJ, onde eu fiz a minha graduação. Esses estudantes, então, vão começar a protestar nesse momento e esse protesto vai acabar sendo duramente reprimido pela polícia. O líder estudantil que havia puxado o protesto vai acabar sendo preso, bem como outras 15 pessoas. No dia 10 pela manhã, então, esse protesto já estava resolvido e as autoridades policiais do Rio de Janeiro achavam que tinham resolvido a questão. O problema é que a Liga contra a Vacinação Obrigatória convocaria para o dia 11 um novo protesto, de novo no Largo de São Francisco. Os líderes da Liga, como o político e senador à época, um camarada chamado Lauro Sodré, grande opositor do governo federal, militar, não vai comparecer. Mas, novamente, os estudantes vão comparecer lá e vão começar a, de fato, protestar contra o governo. No final disso tudo, vai ter uma forte repressão, a perseguição, tiroteio no centro do Rio de Janeiro, e esse protesto vai terminar com 18 pessoas presas. Nesse momento, então, a Liga contra a Vacinação Obrigatória vai convocar uma reunião no dia 12 para definir o que seriam as bases dessa liga, ou seja, o que seria, obviamente, a forma de atuação pela qual a Liga atuaria na sua campanha contra o projeto de vacinação obrigatória. O problema é que a repressão violenta, dias 11, foi publicada no jornal, sobretudo no jornal chamado Correio da Manhã, que era um grande opositor do governo federal. Nesse sentido, então, muitas pessoas que não tinham muita filiação política com o movimento contra a vacinação vão chegar ali. E elas vão chegar ali junto da Liga contra a Vacinação Obrigatória porque vão entender que aqueles estudantes, aqueles militares, aqueles políticos estavam se voltando, na verdade, contra o autoritarismo do governo do Rio de Janeiro e do governo federal brasileiro. Essas pessoas, então, estavam muito revoltadas com a reforma urbana, com a política do bota abaixo, com a invasão das suas casas pelas brigadas de caça-mosquito e, sobretudo, por esse movimento de modernização excludente levado a cabo pela reforma urbana Pereira Passos. Ao final, então, dessa reunião, eles começaram a marchar na direção do centro do Rio de Janeiro. Um sem número de pessoas, dessa vez já não mais um movimento com alguns estudantes, vai tomar as ruas do centro do Rio de Janeiro, queimando lampiões e atacando prédios públicos. É nesse momento que uma revolta que era localizada se generaliza. A revolta, então, a partir do dia 12, vai se espalhar do centro do Rio de Janeiro, chegando para outros bairros da cidade, como a Lapa, a Glória, Santa Teresa, e indo até para a zona sul da cidade, como o Catete, Laranjeiras, Cosme Velho. A marca dessa revolta vai ser a quebra dos lampiões públicos, que funcionavam naquela época a gás. Por outro lado, essa revolta também vai chegar na zona norte da cidade, chegando a bairros como a Tijuca e até mesmo o Engenho Novo. Naquele momento, no domingo, no dia 13 de novembro, a revolta estava de fato instalada. Novamente, no dia 13, dando sequência a essas revoltas, o Correio da Manhã convocava um protesto para a Praça Tiradentes, que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro. Uma vez mais, essas pessoas vão ser duramente reprimidas pela polícia
E dessa vez, essa repressão vai colocar fogo na cidade inteira. Dessa forma, então, a revolta se espalha mais uma vez pela cidade inteira, alcançando bairros que anteriormente não haviam alcançado, como Botafogo, Praça 11, a Gamboa, afetando tanto as populações mais pobres que moravam no centro do Rio de Janeiro nesses bairros, como as populações que moravam na zona sul do Rio. É a partir desse dia 13, então, que os militares que faziam parte da Liga contra a Vacinação Obrigatória vão perceber uma coisa meio óbvia. O governo do presidente Rodrigues Alves e do prefeito Pereira Passos não estava conseguindo controlar a situação. Alguns militares ligados à Liga contra a Vacinação Obrigatória vão começar então a planejar um golpe de Estado. A ideia deles era muito simples. Era aproveitar o feriado do 15 de novembro e o desfile em carro aberto do presidente da República pela Rua do Catete, onde ficava a sede do governo, para marchar contra o Palácio do Catete e retirar o presidente do poder. Então esse plano deles seria executado na manhã do dia 15. O problema é que no dia 14, com os protestos completamente generalizados, com a população carioca construindo barricadas nos bairros do centro do Rio de Janeiro, sobretudo a população mais pobre, revoltada sobretudo com a possibilidade da brigada de vacinação chegar nessas casas e invadir as casas para obrigar mães e filhas a serem vacinadas, o que atentava, obviamente, contra a moral da época, ou seja, alguém vê alguma parte íntima do corpo de uma mulher que era da sua família. E sobretudo se fosse a bunda dessa mulher. Né? Então, basicamente, revoltados com isso, a população do centro do Rio de Janeiro e mais pobre vai começar a construir uma série de barricadas e vai começar a lutar abertamente contra essas brigadas de vacinação que avançavam para tentar desmontar as barricadas e para tentar fazer valer o projeto de lei de vacinação. Percebendo tudo isso, o governo federal, que não era bobo nem nada, decidiu cancelar o desfile em carro aberto do presidente da República, Rodrigues Alves. Os militares, percebendo isso na madrugada do dia 14, vão ver então que eles ou tinham que marchar na direção da sede do governo ou acabariam não tendo a oportunidade de dar o golpe. Liderados por Lauro Sodré, na madrugada do dia 14 para o dia 15, os militares decidem então sair da Escola de Oficiais da Praia Vermelha, na zona sul do Rio de Janeiro, e da Escola de Tiro de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, e decidem marchar ao Palácio do Catete. Eles vão conseguir marchar mais ou menos até a Rua da Passagem, que fica no bairro de Botafogo, que, como o próprio nome já diz, é uma passagem, né, entre a Praia Vermelha, Botafogo, na direção de onde ficava o Catete, sede do governo. Naquele momento, então, na Rua da Passagem, as tropas golpistas lideradas por Lauro Sodré vão enfrentar um outro marechal do exército, um camarada chamado Hermes da Fonseca. Sim, o Hermes da Fonseca, que daqui a 6 anos, em 1910, se tornará presidente da República. Essa disputa entre os militares golpistas e os militares legalistas é uma disputa que estava acontecendo também na política. Lauro Sodré era membro do PRF, o Partido Republicano Federal. Ele, inclusive, já havia concorrido à presidência contra o Campos Salles e havia sido derrotado. Lauro Sodré personificava a oposição que os militares tinham à chamada política do café com leite. Por outro lado, Hermes da Fonseca, que também era militar, era membro do PRC, o Partido Republicano Conservador. Ambos eram do Rio de Janeiro. No entanto, os membros do Partido Republicano Federal tinham uma grande mágoa com os membros do PRP e com a elite política oligárquica brasileira. Isso porque eles tentaram uma fusão com o PRP para tentar criar um partido nacional, mas essa fusão ela acabou não dando certo e acabou prejudicando, inclusive, o próprio Lauro Sodré. Por outro lado, o Partido Republicano Conservador, também no Rio de Janeiro, partido da Hermes da Fonseca, era aliado do PRP. Então esse conflito e essa troca de tiros que vai acontecer na Rua da Passagem não era uma simples troca de tiros entre militares legalistas, por um lado, ligados ao PRC, e militares golpistas, por outro lado, ligados ao PRF. Era, na verdade, uma disputa pelo poder. A troca de tiros ocorre durante 45 minutos, assustando os moradores da Rua da Passagem e de Botafogo. E aí, as duas tropas batem em retirada. E essa é a coisa mais curiosa da revolta da vacina. As duas tropas batem em retirada, pensando que haviam sido derrotadas. Isso vai permitir com que o governo, no dia 15 de novembro, pela manhã, consiga reagir e consiga debelar a tentativa de golpe de Estado liderada pelo Lauro Sodré.
Por outro lado, o movimento ainda continuava no centro da cidade do Rio de Janeiro. As lideranças desse movimento foram populares. E se destaca, nesse sentido, um camarada cujo codinome era Prata Preta, um estivador capoeirista brasileiro que morava na cidade do Rio de Janeiro. Foi um camarada que organizou no bairro da Gamboa e no bairro da Saúde uma série de barricadas contra as brigadas de vacinação obrigatória. Essas barricadas foram tão importantes que os jornais da época chamaram elas de Porto Arthur, em homenagem a uma fortaleza russa na Guerra Russo-Japonesa de 1904 e 1905 pelo controle da Manchúria. Nesse sentido, então, o poder dos revoltosos era tão grande que no dia 15 o governo brasileiro não vai ter nenhuma outra opção senão revogar o projeto de vacinação obrigatória. Quando o projeto de vacinação obrigatória é revogado, o governo brasileiro consegue invadir aquele território da cidade do Rio de Janeiro que estava dominado pelos revoltosos. Centenas de pessoas são presas, mais de 900 pessoas são presas. Muitas vão ser deportadas para o Acre, inclusive o próprio Prata Preta. Antes da sua deportação para o Acre, o Prata Preta vai ser entrevistado. E vai ser perguntado por que ele havia feito isso, por que ele havia tomado parte naquela revolta, a revolta dos quebra-lampiões, ou ainda a gente chama hoje de revolta da vacina. E o Prata Preta vai responder: é óbvio que a gente sabia que ia perder, mas de vez em quando é bom a negrada saber morrer como homem, para que o governo entenda que ele não pode botar o pé no pescoço do povo. Essa frase do Prata Preta sintetiza um pouco o que foi a revolta da vacina. A revolta da vacina, ao contrário de ser uma revolta produzida pela ignorância da população, foi uma revolta produzida pela luta da população por uma cidadania mais ampla. Uma luta para que a população fosse ouvida no momento em que o governo pensasse uma política de saúde pública. Uma luta para que a população não fosse tratada como gado, como o governo pretendia tratá-la. Então essa luta pela cidadania, ela marcou muito a trajetória das populações negras, tanto no campo como na cidade, durante a Primeira República. Bom, galera, essa foi a nossa aula de revolta da vacina, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte aí e compartilha com os coleguinhas, beleza? Um abraço e até a próxima.